né? Sim. Querendo fazer a coisa certa, mas Deus tem nos sustentado e há 10 anos aí que nós fomos ungidos na Igreja Evangélica do Jardim de Abril. Então vamos aproveitar, vamos falar da IEJA, então conhecida como IEJA, né? Ou Igreja Evangélica Jardim de Abril. Como surgiu a igreja? Fala um pouquinho sobre a história dela. A igreja é uma igreja pentecostal que nasceu, a Igreja Evangélica, ela nasceu no avivamento na década de 50, onde missionários estiveram aqui no Brasil, americanos, pregando, né, sobre Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é até o lema da nossa igreja. E onde as tendas eram feitas, né, para muitas pessoas sendo curadas, e foi dentro desse clima que a Igreja Evangélica do Jardim de Abril e a Igreja Evangélica como um todo nasceu, né, a nossa denominação. Tá certo. E agora, fala um pouquinho sobre os projetos então, da Igreja Evangélica Jardim de Abril. Vocês têm um projeto, por exemplo, que chama Projeto Família. O que é esse projeto? Projeto Família, a nossa igreja, né, aí dizendo da Evangélica do Jardim de Abril, ela se fortaleceu, cresceu, nasceu com trabalho nos lares. Cultos dos lares, e assim tem sido, né, durante todos esses anos, né, o grande carro-chefe da igreja, do crescimento da igreja, foi nesse sentido. Então, antes se chamava de Corpo Vivo, hoje se chama de Projeto Família. Temos também o trabalho com o GRUD, que durante aí 7 anos tivemos muitas células de jovens, né? Enfim, mas o trabalho... Como que é o nome do projeto? É GRUD? GRUD, é Grupo de Discipulado e Evangelismo. Interessante, né? Que é um nome que é sugestivo para jovens, inclusive. Exatamente, a ideia vamos grudar, né? Exatamente. Agora, o princípio é o mesmo, né? Não tem nada de diferente, né? É o que está na palavra de Deus mesmo, né? Como Jesus fazia, estava nas casas, pregando para poucas pessoas. Jesus não pregou só para multidões, né? Então a gente às vezes tem aquela ideia de que, né, é só na igreja o crescimento, e na verdade o crescimento da nossa igreja e o fortalecimento dos vínculos tem se dado através dos anos nos lares. É isso aí. Bem, pessoal, eu estou aqui hoje recebendo no Vitrine do Reino aqui o pastor Chino, tá certo? Que é um dos pastores ali da Igreja Evangélica do Jardim de Abril. Nós vamos continuar mais um instante aqui conversando. Ele é o líder também lá do Ministério de Louvor. Daqui a pouco ele vai falar sobre os CDs, né, que eles gravaram. Nós vamos ver alguns VTs daqui a pouquinho sobre o Ministério de Louvor. Pastor, inclusive, me parece que lá vocês disponibilizam para as pessoas cursos para ministros de louvor. Fala um pouquinho sobre isso. Pessoas de outras igrejas podem participar desses cursos? Pode procurar a gente tem um curso que é dado para os ministros de louvor da igreja. Depende do período, às vezes a gente dá dias da semana, podemos ministrar também no período da escola dominical. E a gente faz também de forma intensivão, né, nas igrejas, a igreja convida, ou na nossa igreja mesmo. Sempre você pode estar entrando em contato conosco e nós estamos prontos aí para servir no que for possível. Maravilha. Então fala um pouquinho, pastor. O senhor cuida de toda a área artística ali da IEJA e inclusive do Ministério de Louvor. Explica um pouquinho para a gente aí o que é o Ministério de Louvor da IEJA, qual é o trabalho que vocês realizam? O trabalho que a gente realiza, vamos dizer assim, com mais força hoje é através de missões, né? Então o nosso trabalho da música claro, temos os cultos e é super necessário, né, o louvor dentro da igreja é uma parte muito importante. Então nós temos o trabalho, os grupos de louvor, coral infantil, grupo de dança, ministério de teatro. Temos um grupo de samba também na igreja, onde nós fazemos um trabalho ali no Parque Chico Mendes, cada primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês. Isso, primeiro domingo do mês no Parque Chico Mendes, com fantoches para as crianças. Qual o horário? Às 14 horas, das 14 às 16h30. Tá certo. Então, a gente tem... e o grupo de louvor, através dos CDs que nós gravamos aí, toda a renda, todo o nosso trabalho, a gente entende que quando a gente está ministrando louvor, nós estamos fazendo missões também. Então é esse chamado assim que Deus nos deu, os pastores, o Conselho de Pastores entendeu isso também na igreja e o Senhor tem nos direcionado nesse caminho. Então. E são quantos componentes no Ministério de Louvor lá?
Olha, são muitas pessoas que trabalham aí. Eu creio que está em torno de umas 70 pessoas envolvidas aí no ministério. E como que é liderar um grupo grande desse? É sempre um desafio, são pessoas, né? Mas são membros da igreja, não tem uma liderança só do pastor China, todos os pastores, né, nós trabalhamos em conjunto ali, porque são famílias da igreja que estão envolvidas com a obra do Senhor. Tá certo. Inclusive, parece que o último CD que o Ministério gravou, daqui a pouco você vai falar dele, envolve um projeto missionário, é isso? Do Ministério de Louvor da IEJA? Isso. O nosso último CD, o Jesus o Desejado, ele nasceu assim de um sonho que Deus nos deu, ouvindo a palavra de um missionário, sentado no banco da igreja, ouvindo um missionário pregar. E aí Deus falou, a gente estava naquele período gravando o CD, estava dentro do estúdio, né, no momento de gravação, de produção, e naquele culto de missões, nós temos todo o terceiro domingo de cada mês, culto de missões na nossa igreja. E naquele dia estava pregando o missionário Antônio Cláudio e a palavra foi muito forte no nosso coração que o nosso trabalho deveria ser para missões. E aí a gente conversou, começamos a orar durante 6 meses, buscando qual seria o campo missionário que Deus queria nos dirigir. E aí o Senhor nos levou ali ao trabalho do Senegal, dos surdos do Senegal. Maravilha. Então, pessoal, vamos agora ver, então, rapidamente aí, um trechinho de um VT, tá certo? Sobre o Ministério de Louvor da IEJA, cantando, pastor China falando um pouquinho sobre o projeto Senegal, e daqui a pouquinho a gente continua essa entrevista aqui com muito mais detalhes, ele falando sobre os CDs, sobre um livro também que foi lançado, tá bom? Vamos ao VT, daqui a pouco a gente volta. Nesse lugar, amém? Este louvor, a palavra de Deus diz que o nosso louvor tem que alcançar as nações, que nas nações se ouçam o nosso louvor. E Deus escolheu a mim e a você para levantar a nossa voz bem alto e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus diz, vocês cantaram aqui um cântico que Ele deixou a sua glória, na verdade? E a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, deixar o nosso conforto, deixar as nossas possibilidades, abrir mão do nosso tempo para que outras pessoas conheçam o amor de Deus. E eu quero te convocar nessa noite. Esse é o sentido do nosso louvor. Deus colocou isso no nosso coração e nós gravamos esse CD, Jesus o Desejado, que está sustentando esse trabalho com surdos no Senegal. E pelo trabalho, graças a Deus, tinha escola fechando, a escola abriu. E nós cremos, o Senegal é um país com 95% de muçulmanos. Mas as crianças surdas, elas são amaldiçoadas, elas são desprezadas naquela sociedade. E Deus nos deu então essa estratégia. E nós cremos que os surdos mudos do Senegal serão a voz profética naquele país. Você crê nisso? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8, que nós devemos dar voz ao mudo, aquele que não pode falar. Então, missões, falar do amor de Deus, não é só em outras terras, é aqui. E nós temos esse comprometimento a cada dia. Então, eu quero te pedir para você se levantar, você ficar em pé diante do Rei dos Reis, porque esse texto que eu citei também diz que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, nome de Jesus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz no Salmo 47, batei palmas todos os povos, começa a aplaudir ao Senhor agora, batei palmas todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, com vozes de júbilo.
bater palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, com vozes de júbilo. Pois o Senhor é o Rei Santo e tremendo, pois o Senhor é o Rei de toda a terra, pois o Senhor é altíssimo e tremendo, pois o Senhor é o Rei de toda a terra. Ele reina sobre as nações, Ele reina sobre as nações, o seu trono Ele governa a terra e o céu. Ele reina sobre as nações, Ele reina sobre as nações. Maravilha, pastor China. Aí está o Ministério de Louvor da IEJA, né? Um grupo que, inclusive, eu tive a oportunidade de ver cantando ali de perto, convidamos para alguns eventos. Quero até falar para você que está em casa aí, gente, não deixe de convidar o pessoal da IEJA. Eles têm uma equipe grande, tá certo? Quando não dá para ir uma equipe, vai a outra equipe. O pastor China levando uma mensagem aí maravilhosa para a sua igreja, tá certo? Um pastor que é envolvido aí com a obra missionária. A IEJA, na verdade, é uma igreja totalmente envolvida com a obra missionária. Eu queria, inclusive, que o senhor falasse a respeito disso. Me parece que para vocês fazerem esse CD e levantar recursos através dele para o projeto do Senegal, vocês foram ver lá a situação no Senegal. Fala um pouquinho do CD, mostra os CDs e depois já comenta um pouquinho sobre essa viagem ao Senegal, pastor. Então, como eu estava dizendo, né, naquele dia que a gente ouviu a palavra do Senhor ali a respeito de crianças na Índia, na verdade, e nós começamos a orar e o Senhor começou então a nos dar um direcionamento de que o nosso trabalho com música seria para missões. E nós cantando, né, como cantamos na sua igreja, né, pastor, estivemos em várias igrejas e o Senhor foi confirmando através de outros pastores que o Senhor nos levaria para o Senegal. E isso aconteceu, na história tem muitos testemunhos aí, mas em suma o Senhor nos levou para o Senegal, eu e minha esposa, e através da igreja nos apoiando, ofertando também, para que nós pudéssemos entender melhor como é que é o trabalho. Que a gente pensa em África, não tinha ideia de várias coisas, né? A África são 53 países com culturas diferentes, com costumes diferentes. Sim. E lá nós pudemos entender melhor qual é o contexto desse trabalho dos surdos, né? Os surdos são crianças amaldiçoadas na cultura deles. Então as pessoas entendem lá no islamismo que um surdo tem um demônio naquela família, então essa criança é excluída da sociedade, ela não tem nenhum tipo de trabalho social, os pais escondem por vergonha, então é uma situação muito triste, mas nós entendemos que esses surdos e mudos, né, podem ser a voz profética do Senegal. Né? Com certeza. E a partir daí, com essa viagem, né, a gente escreveu o livro 13 anos em 13 dias, que é o diário desses 13 dias que nós passamos lá no Senegal, as experiências, fotos, né, que nós tiramos lá, que não podia, né, muitas coisas fizemos escondido assim por causa do regime. Eu entendo. Do islamismo, que são 95% da população islâmica. E qual é o nome do livro? 13 anos em 13 dias. Certo. Né? Eu considerei essa experiência em 13 dias como um aprendizado de 13 anos na minha vida e que a gente compartilha com as pessoas a respeito de missões, a respeito do projeto Surdos do Senegal e como com poucos recursos, com poucos pães e peixes, nós podemos fazer muitas coisas para o reino de Deus. Essa que é a ideia do livro, é uma linguagem muito simples, mas que a pessoa faz a viagem junto conosco. Né? Tá certo, maravilha. Eu quero dar um recadinho para o pessoal que está em casa, gente. O Ministério de Louvor da Igreja Evangélica Jardim da Abril, juntamente com o pastor China e toda a liderança da igreja, a pastora Adolá, fizeram esse projeto, onde eles gravaram um CD, né, lançaram esse livro, e esses recursos arrecadados com a venda desse CD desse livro vão para esse projeto Surdos no Senegal, que é um projeto aí da Junta de Missões, né, mundiais. Exato.